Oi, eu sou a Laura Sete e eu viajo pelos 7 cantos do mundo. Neste podcast, eu compartilho histórias de viagem, reflexões aleatórias, aprendizados, crônicas e devaneios de uma viajante que está sempre falando de algum lugar. Minha missão é ajudar mais pessoas a despertarem para sua verdadeira essência, a fim de viver uma vida mais autêntica. Vamos juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual dos 7 cantos do mundo você está falando. Pois é, apareceu a Margarida. Eu sou a Laura Sete, do @7 cantos do mundo, e eu sempre estou falando de algum lugar. Hoje estou falando, novamente, de São Paulo, minha terra natal. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E, resumidamente, eu tenho viajado nos últimos mais de 10 anos. Já morei em 5 países além do Brasil, já viajei por uns 40 países, continuo querendo viajar por muitos mais e recentemente eu retornei ao Brasil por tempo indeterminado. E eu iniciei agora, em agosto de 2025, um novo ciclo está começando nesse momento da minha vida e vocês já vão sentir muitas mudanças, muitas novidades por aqui. Nos últimos episódios eu vim falando muito sobre essa coisa do ano 9, né? Porque ano passado, um pouquinho mais de um ano atrás, eu estava na Austrália quando eu fiz aniversário e iniciei esse ano de encerramentos de ciclo. E durante todo esse ano eu fiquei muito reflexiva sobre todas as coisas que eu vivi nos últimos 9 anos, todas as mudanças de países, né? Então, saí do Brasil, morei na Dinamarca, morei na Itália, morei na Austrália. Viajei muito, até para lugares que eu não imaginaria que eu fosse visitar tão jovem, como por exemplo o Japão. Eu realizei o meu sonho de ir para o campo base do Everest, de fazer o trekking ao campo base do Everest, que eu realizei agora em abril. E, gente, a vida é muito louca, né? Então, foi um grande período reflexivo sobre esses últimos 9 anos que eu falo, né, fora da Matrix, fora da bolha, porque foi justamente no início de um ano 1, no meu último ano 1, que eu pedi demissão do meu trabalho CLT, que eu falei, vou viajar, vou fazer algo diferente, vou empreender, que eu comecei a profissionalizar o meu blog 7 Cantos do Mundo, que acabou se tornando, de certa forma, o meu trabalho. Então, é muito louco, né? Como essa coisa dos anos, né, coincidem realmente com o que eu fui vivendo na minha vida real. E toda essa vivência com outras culturas, outros idiomas, com amigos de várias nacionalidades, com vários desafios que a gente enfrenta quando a gente é imigrante, expatriado, até mesmo como viajante, viajar sozinha, fazer trilha, a solidão, tantos processos, tantas coisas que a gente vive quando a gente está fora da nossa zona de conforto, fora do que é conhecido pra gente. E um tema sempre surge nisso tudo, e é o que eu quero trazer aqui para conversar com vocês hoje, que é o sentir. E aí eu te jogo a pergunta: você se permite sentir? Agora eu vou pegar aqui a minha colinha, porque tenho pauta, porque senão minha cabeça não dá conta. Peraí, cadê? Achei. Só para não me perder dos tópicos, né? Para não ficar aquele Frankenstein de episódio. Mas vamos lá. Sobre o sentir. Eu, Laura, tenho bastante familiaridade com o sentir, pois Lua em Escorpião. A Lua, dentro da astrologia, é o que representa as nossas emoções, a nossa conexão com a mãe. E Escorpião é o signo, primeiro que é o signo de água. A água fala de emoções. Mas Escorpião é um signo de águas profundas, de águas escuras. Então, eu tenho muito essa intensidade no sentir, essa profundidade. Eu gosto de tudo ir para a causa raiz, entender a origem dos problemas e das causas e dos traumas e sentir. E quando eu sinto com muita intensidade tudo. Eu também tenho ascendente em peixes, né, que é outro signo de água, é muito sensível, é muito da imaginação, da espiritualidade, né, é um outro tipo de sentir, mas também tem muito do sentir. Eu também, por isso, sou muito esponjinha, né, eu sou muito sensível às energias que estão ao meu redor, das pessoas, dos lugares, então eu preciso muito me proteger até por isso, né, porque eu realmente absorvo muito as energias alheias. Sob a ótica do desenho humano, eu tenho o centro do plexo solar aberto, indefinido. O meu é completamente aberto, eu não tenho nenhuma porta definida. Então, eu estou realmente muito suscetível a
absorver as emoções alheias e amplificá-las. Eu tenho vários exemplos de como isso já aconteceu na minha vida, mas o contexto é esse. Eu sou muito familiarizada com o sentir. Então, hoje o sentir não é um problema, já foi um problema não porque eu acreditasse, mas porque eu fui levada a acreditar, eu fui ensinada que sentir era um problema. Mas calma que a gente vai chegar lá. Tudo isso, de eu sentir tudo com muita intensidade, de eu me expor a situações mundo afora, sempre muito intensas, muito fora da caixinha, muito desafiadoras, muito desconhecidas, né? Eu me expor muito ao desconhecido. Isso me ensinou uma coisinha ou duas sobre isso do sentir e a importância de você se conectar com as suas emoções. Eu, na minha infância e adolescência e até início da vida adulta, eu tinha um sentimento que me acompanhava muito, que era a raiva. Eu sentia muita raiva em mim. Eu sentia raiva por tudo e por nada também. Às vezes uma coisa pequena, acontecia uma coisinha e eu explodia num grau, assim, num nível que até eu me assustava. Hoje, com o conhecimento que eu tenho do desenho humano, do meu tipo energético, que é manifestadora, eu entendo que a raiva é um sinal, assim, gritando do meu desalinhamento. Como assim, Laura? Quer dizer, eu não estou alinhada energeticamente, eu não estou operando de acordo com o meu, aspas, manual de instruções, com a maneira com a qual eu fui desenhada para operar nesse mundo, para viver minha vida plenamente, sentir que eu sou eu, que eu estou no meu lugar. Então, eu, sem ter esse conhecimento e sem trabalhar a favor de mim, da minha energia, eu estava desalinhado o tempo todo. Então, qualquer coisinha para um manifestador, né, assim, no sentido de reprimi-lo, de mandar como ele tem que fazer as coisas, ou ficar perguntando muito, exigir muita resposta, isso e tantas outras coisas, né, tiram a gente do nosso alinhamento. Então, eu cresci totalmente inconsciente disso, sentindo muita raiva. Então eu era vista pelas pessoas como uma pessoa muito brava, toda hora me perguntavam, nossa, mas por que você tá brava? Nossa, você parece muito brava. E às vezes eu nem tava brava de verdade, eu só tava mais séria, porque, né, o manifestador também tem essa coisa da aura ser fechada, né, ser mais seletiva, então as pessoas não conseguem nos ler muito facilmente. Então, juntando tudo isso aí, eu era vista sempre como uma pessoa, assim, mais, sei lá, brava, emburrada, alguma coisa nesse sentido, e aquilo fazia eu me sentir mal. E eu também era ensinada, claro, né, não, imagina, você vai ficar aí sendo brava, sentindo raiva. Eu fui ensinada que sentir isso era feio, era ruim, não era legal. Então eu me reprimia por sentir raiva, daí isso me fazia sentir mais raiva e aí eu ficava ali, entrava num loop negativo, num loop infinito, né, numa espiral negativa que me colocava sempre muito para baixo, né? E fazia eu me sentir ainda mais diferente, desconectado daquele ambiente ali de colégio, né, da minha turminha. Ou vários ambientes, né, nos quais eu naveguei na vida, né, todo mundo tem sempre os seus ambientes, eu sempre me senti muito diferente, muito peixinho fora d'água, eu me sentia desencaixada daquilo, né, e muitas vezes eu até, outros me desencaixaram, digamos assim, porque, por exemplo, eu sofri bullying na escola, eu fui, digamos, rechaçada, né, rejeitada por pessoas que eu considerava meus amigos na época, e eu nunca entendi o porquê. Eu não sei se tinha a ver com a raiva, se tinha a ver com o fato de eu ter essa aura fechada e as pessoas não me figurarem, né, figure out. Peraí que em português é outra maneira que se fala. Não lerem, né? Vou usar essa expressão, não saberem me ler bem, e eu ter muitos sentimentos, né, ali reprimidos, né? Não saber o que fazer com aquele monte de emoção. Imagina, a adolescência já é um momento que você tá com 1000 emoções, hormônios à flor da pele, muita coisa acontecendo, né? Você quer pertencer, você quer se encaixar, você quer fazer parte de um grupo, né, de uma tribo, e você já tem suas inseguranças, muita coisa tá mudando no seu corpo, na sua vida, você tá descobrindo muita coisa. E aí, no meu caso, juntou essa questão da raiva, né, que era muito presente, e também por questões familiares, né, enfim, acontecimentos pessoais, eu também teve um momento ali que eu sentia muita tristeza, né, então só pra pontuar, né, assim, houve separação dos meus pais, houve perdas, né, na família, e eu também, junto com a raiva, tive um sentimento, né, uma emoção de tristeza muito grande. E eu também não sabia lidar com aquilo.
E eu também fui ensinada que sentir aquilo era ruim. Gente, não pode ficar triste, você tem que ficar feliz, né? É o que a gente escuta o tempo todo, né? Você tem que ser feliz, tem que perseguir a felicidade. Imagina, todo mundo quer ser feliz. Então, é muito curioso isso da nossa sociedade, como falam sobre a busca da felicidade. Aí eu trago aqui 2 pontos. Primeiro, que felicidade é diferente daquela sensação de euforia constante, aquele uhul, aquela coisa de ficar, nossa, saltitante. Primeiro que isso não é felicidade. Felicidade tem muito mais a ver com um estado de tranquilidade, de paz de espírito, de presença, de maturidade emocional, de você saber lidar com as diversas situações sem se perder de si, sem deixar suas emoções governarem sua vida. É assim que eu vejo. E segundo, que a felicidade não se busca, ela só existe no momento presente. Quem já leu Eckhart Tolle, O Poder do Agora, O Despertar de um Novo Mundo, Uma Nova Consciência, vai saber do que eu tô falando. Se você não leu, leia. Faça-se um favor a si mesmo, a si mesma, e leia Eckhart Tolle. Eu juro pra vocês que O Poder do Agora foi um dos livros, eu acho que ainda é o meu livro favorito da vida, o livro que mais abriu a minha cabeça, mais trouxe respostas e realmente fez uma transformação real na minha vida. Parênteses, eu tenho no blog um post chamado Livros Obrigatórios a Todo Ser Humano. Eu acho que eu vou trazer algum dia aqui comentando sobre eles, porque realmente são livros que fizeram muita diferença na minha vida, tipo toda, e que na minha humilde, modesta, sincera opinião, deveria fazer parte do currículo do que é ser humano. Eu falo sobre isso num outro momento. Fecha parênteses. Então não tem como você buscar a felicidade, senão você vai estar sempre nesse lugar utópico de tentar chegar numa coisa e a coisa sempre anda pra frente, né? Que nem a cenourinha aqui na frente na varitinha do burrinho, né? Que o burrinho sempre tá correndo atrás da cenoura, a cenoura sempre anda pra frente. Quando você tá nesse estado de presença plena, presença total. Leitores de Joe Dispenza também aqui vão se identificar. Eu tô na fase de Joe Dispenza. Gente, Joe Dispenza, neurocientista, ele e o Eckhart Tolle podiam dar as mãos e iluminar o mundo. Meu Deus, que caras sensacionais. Quando você se encontra nesse estado de presença absoluta, você altera até a sua bioquímica, porque afinal, emoções nada mais são do que reações químicas acontecendo no seu corpo. É uma assinatura magnética do seu corpo, né? Então, pensamentos são cargas elétricas, e emoções são cargas magnéticas. Eu li isso hoje no livro do Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural. Quando você tá nesse estado de presença, totalmente no agora, pra mim é isso que é o que dizem felicidade. É essa paz que você encontra quando você tá nesse estado de presença que é possível atingir por meio de meditação, mas eu meio que aprendi, eu acho, eu espero, mas eu acredito que eu consegui aprender a estar nesse estado também quando eu tô mais consciente, que eu tô de olho aberto, não sei se interagindo, talvez interagindo com alguém, mas assim, de alguma forma conseguir diminuir as ondas cerebrais, você tá num estado de mais tranquilidade, né, beta baixo ou até alfa. Eu entro em alfa muito fácil, gente. A galera aqui do condomínio deve achar que eu sou maluca, porque eu caminho às vezes e fico de olho fechado, tô treinando, fico de olho fechado, ou até de olho aberto, mas assim, Sabe quando a gente fala assim, ah, nossa, tô em alfa? É tipo, eu tô em alfa mesmo, literalmente. Meu cérebro atingiu ondas alfa. Eu entro em alfa muito fácil, assim. E é maravilhoso, porque você se regula também internamente, bioquimicamente, e você fica em paz. Gente, paz. Lembra que eu falei da raiva, que é o sinal de desalinhamento da manifestadora? Pois é, a paz é o sinal de alinhamento. Então, eu estou aqui para viver a paz. Voltando que eu já me perdi, peraí, bora lá. Mas é isso, pra mim, a felicidade real, né, o que chamam de felicidade pra mim é ter a mente tranquila, ter paz de espírito, tá com o coração tranquilo, sem ruminar sobre o passado, o que já aconteceu, o que fizeram, o que falaram, não sei o quê, e nem se preocupar do futuro, dos futuros possíveis, do que pode acontecer, do que será que vai acontecer e querer ficar nessa paranoia de querer controlar tudo. Então, a Laura, mais jovem, tinha muitas emoções que eram chamadas de negativas acontecendo e eu simplesmente não sabia como lidar com elas e eu achava que eu não devia sentir aquilo.
eu lutava contra aquilo. Outras emoções também acontecem, né, gente? Porque somos seres humanos e seres humanos são complexos. Eu tô focando em duas aqui porque foram as mais presentes na minha vida, né? As mais marcantes. Quem me dera ter a sabedoria, o conhecimento que eu tenho hoje naquela época. Minha vida teria sido muito mais fácil, provavelmente eu teria já conquistado muito mais coisas por ter já uma maturidade emocional maior. Mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer, cada pessoa começa de um determinado ponto ali de partida pessoal e a gente não tem como julgar a jornada de cada um. Cada um tá percorrendo a sua jornada no seu tempo e recebendo os aprendizados quando estão prontos para receber. E um dos aprendizados mais importantes que eu tive ao longo desses anos em relação às emoções é justamente de validá-las, reconhecê-las e permitir que elas existam, que elas aconteçam. Sabe a palavra do inglês acknowledge, né? Que é tipo reconhecer. Então, se eu tô com raiva, é falar, beleza, eu tô com raiva. É validar isso, entendeu? É falar, eu tô com raiva. E fazer algo para deixar ela passar. Porque, mais uma vez, emoções são reações químicas acontecendo dentro do nosso corpo. Ela não vai durar para sempre. Então, primeiro, saiba que ela não vai durar para sempre. Maravilha. E você daí precisa então dar vazão para isso. Você tá com raiva, vai gritar, vai correr, vai, sei lá, socar um saco de boxe, eu não sei, vai fazer alguma coisa para dar vazão para essa raiva. No outro cenário, eu tô triste. Ao invés de falar, não fique triste, por que você está triste? Tô dizendo assim como se fosse alguém falando com você, mas até você mesma, né? Quando você tá ali na sua conversa interna, né? Tipo, por que eu tô triste? Eu não deveria estar triste. Não, acolha essa tristeza, reconheça, valide. Fale, ok, eu estou triste. Hoje eu preciso ficar triste, eu quero ficar triste, me deixa ficar triste. Hoje, só hoje. Hoje eu vou ficar triste. O que não pode aqui, gente, é se apegar a emoções, tá? Nem boas nem ruins, tá? Nenhuma. É entender que elas são coisas passageiras, são mensageiros passando pelo nosso corpo. Assim como os pensamentos são passageiros no nosso cérebro, na nossa mente, as emoções são passageiras no nosso corpo. É a maneira do nosso corpo se comunicar com a gente. Assim como os pensamentos se comunicam com a nossa mente. Carga elétrica, carga magnética. Eu sempre aponto pra cá, né? Para a região do estômago quando eu falo de emoções, porque é muito do plexo solar. E mudamos de cenário, pois não vivo sozinha e a sala foi ocupada. Pois bem, não sei se essa luz está boa, se será suficiente, mas vamos seguir mesmo assim, não é mesmo? Eu dizia que eu sempre aponto pro estômago quando eu falo de emoções, né, nessa região, porque é onde a gente sente, né, é onde está o nosso centro do plexo solar, ou chakra do plexo solar. Então, normalmente, quando a gente sente as emoções, a gente sente aqui nessa região. Inclusive, uma curiosidade, eu falei no início, né, que eu tenho o centro do plexo solar totalmente aberto e que, portanto, eu absorvo muito as emoções de outras pessoas, né, e amplifico aquelas emoções. Eu sou o que a gente chama de empato emocional. E acontece de eu absorver tanto a emoção de uma pessoa que eu chego a sentir fisicamente essa região aqui pulsar. Às vezes me dá um nó no estômago. Sabe quando embrulha, assim, que você fica como, parece que tá com uma bola, assim, uma pedra aqui no estômago? E às vezes dá pra ver, eu juro por Deus. Teve um dia que eu acordei, assim, com muita agitação no corpo, emocional. Assim, mental também, mas assim, sentindo coisa e eu tava sozinha. Isso que eu achei mais maluco. Eu tava sozinha. Eu falei, gente, de onde tá vindo isso? Tipo, não aconteceu nada, tá tudo de boa. E eu sentindo uma angústia, uma ansiedade. E eu olhava pra minha barriga, ela tremia, assim, pulsava. Parecia que tinha um bicho, eu não sei. E aí me deu assim uns 5 minutos, eu falei, vou olhar os trânsitos desse momento no meu desenho, né? Porque você consegue ver os trânsitos dos planetas no momento, né? Como que isso afeta o seu desenho, como é que tá ativando o seu desenho neste exato momento. Fui lá eu ver qual não foi a minha surpresa quando eu vi que justamente naquele dia, na verdade naquela semana, eu tava com o ajna definido e o plexo solar definido, né? Então os trânsitos daquele momento estavam ativando o meu ajna, que é o centro da mente, então minha cabeça tava a milhão, e o centro do plexo solar. Então eu estava sentindo 1000 coisas do absoluto nada. E aí fiquei pensando, nossa, as pessoas que têm o plexo solar definido devem realmente
sofrer, são guerreiras, viu? Porque quem tem plexo solar definido, isso é, no seu desenho lá, vai lá, gera num site gratuito, aquele triangulinho do lado direito, se ele tiver pintadinho é porque ele é definido, né? Ele tá ativado, foi ativado no momento do seu nascimento, ou 3 meses antes. Se ele tiver pintado, definido, quer dizer que você tem ondas emocionais, você tem oscilações emocionais constantemente. Então, por motivo nenhum, sem nenhuma causa aparente, você vai ter esses altos e baixos emocionais. Sempre na sua vida. E você tá aqui para aprender a lidar com essas emoções, né? Não se apegar a elas, deixá-las ir e vir. Na verdade, todo mundo, né? Acho que todo ser humano tá aqui para aprender a lidar com as emoções, mas o ponto aqui é que quem tem o plexo solar definido tem essas emoções assim por motivo nenhum, né? Então deve ser meio desafiador. O meu ex-companheiro tinha o centro do plexo solar definido, né? Portanto, essa era a autoridade dele, era a maneira que ele tomava decisões. E eu não. Então a convivência era bastante desafiadora, porque muitas vezes ele, assim, o que ele estava sentindo ali, principalmente quando ele estava na baixa da onda, pra mim era quase que palpável. Eu quase que podia sentir no ar, assim, tocar. Quase que ficava material. Por causa da densidade daquela emoção no ar. Eu sendo uma esponjinha, né, absorvendo tudo. Então eu começava a ficar inquieta, começava a ficar incomodada, começava a ficar com dor de estômago. E me dava uma agonia aquilo, porque eu tava amplificando aquela emoção. E aí muitas vezes eu ficava tipo, o que foi? Que foi? Que foi? Que foi? E às vezes não é nada. Às vezes não era nada em particular, era simplesmente a onda emocional acontecendo e eu ali amplificando aquilo. Então me dava bastante agonia. Então é uma coisa muito interessante, é um ponto muito interessante de você saber se você convive com alguém. Normalmente as pessoas convivem com alguém, né? No seu dia a dia. Seja morando junto, mas acho que principalmente morando junto, seja no trabalho, sei lá eu. Então, assim, é legal saber se você tem o plexo solar aberto ou definido, pra saber se você tá absorvendo emoções dos outros, né? Se já é difícil lidar com as nossas próprias emoções, no sentido de não nos apegarmos a elas, né? De deixá-las irem e tal. Imagina você fazer isso ainda ter que lidar com as emoções dos outros, né? O fato é, você vai, se você tem plexo solar aberto, você vai absorver as emoções dos outros, mas se você tem consciência sobre isso, você lida com tudo isso de uma forma mais leve, né? Acho que o grande ponto do autoconhecimento, seja qual ferramenta você utilize, é você trazer consciência para sua vida, para os seus processos, né? A vida sempre vai te apresentar desafios, sempre vai trazer situações novas e para você ter que usar ali sua criatividade, seu jogo de cintura, né, para resolver problemas. Aí o autoconhecimento te dá ferramentas para você lidar com tudo isso de uma maneira mais leve, mais tranquila, sofrer menos, de maneira menos apegada, de maneira mais madura, né, com mais consciência. Então eu tava dizendo sobre a importância de você dar vazão para essas emoções, né, de você extravasar, porque para dentro vai implodir, não faz bem, você não faz bem guardar essas emoções. Principalmente se você tem o plexo solar definido, que você tem essas ondas emocionais, você precisa realmente extrapolar isso de alguma forma, né? Buscar alguma arte, alguma forma de expressão. Eu gosto muito de movimentar o corpo. Eu acho que, principalmente porque é algo que tá no corpo, são reações químicas acontecendo no corpo, eu acho que quanto mais você trabalha com o corpo mesmo, físico, melhor você trabalha essas emoções. Então, uma coisa que eu adoro fazer é dançar as emoções, dançar a mágoa, a tristeza, a ansiedade, o que quer que esteja acontecendo ali, a raiva, né? O que quer que esteja se passando ali naquele corpite, naquele momento. Dançar é muito bom, então assim, no seu quarto, no banheiro, sei lá, sabe? Ninguém precisa ver, bota uma musiquinha, mexe esse corpo, do jeito que ele quiser se mexer. Não tem certo, não tem errado, dança feio, dança esquisito, não importa, só mexe o corpo. E uma dica, é muito interessante, principalmente para nós mulheres, movimentar os quadris. O quadril guarda muita coisa, o nosso útero guarda muita coisa, a gente acumula muitas emoções, inclusive que vêm de outras gerações nossas de mulheres. Então, assim, é muito interessante, muito importante você, quando você for fazer uma prática aí, dançar, fazer alguma coisa, você movimentar os seus quadris. Aqui que a gente acumula muitas mágoas, águas densas, passadas. Então, bota essa cadeira aí para requebrar e deixa essas emoções passarem, tá? Outra forma que eu particularmente uso muito
que me vem muito naturalmente de extravasar as emoções é através do choro. Então eu vejo como tem pessoas que lidam não muito bem, né, com o ato de chorar, assim, e vem como uma coisa negativa, né, associada à tristeza, a luto, né, e sentimentos mais considerados negativos, né. No meu caso, eu vejo que é realmente mais uma forma de eu extrapolar toda essa intensidade emocional que fica fervilhando dentro do meu corpo. Então, assim, muitas vezes já aconteceu de eu chorar, por alguma razão. Eu sou muito chorona, eu choro muito. E as pessoas, né, alguém me vê e fala, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Você tá triste aqui? E não, gente, não é porque eu tô chorando que eu tô triste, tá? Inclusive, muitas vezes eu choro por um estado de uma gratidão profunda, sabe? Quando eu me sinto muito conectada com a espiritualidade, com os meus guias, quando de repente me dá um assim, meu Deus, como eu tenho coisas boas na minha vida, eu entro num estado assim de profunda gratidão e aí eu choro muito, sabe? De agradecer, até mesmo pelas coisas difíceis, sabe? Assim, às vezes eu me conecto novamente com momentos que eu passei que foram mais delicados e eu vejo como eu superei aquilo, né? Então, por exemplo, como eu superei uma depressão por meio do autoconhecimento e da espiritualidade, né? Eu trilhei o meu próprio caminho. Disclaimer aqui, não estou aconselhando não procurarem ajudas profissionais, tá? Mas o meu caminho foi diferente. Eu superei uma depressão e saí de uma situação emocional, psicológica ali bem complicada, trilhando o meu próprio caminho, né? Encontrando as minhas próprias ferramentas. Não tô aqui aconselhando ninguém a fazer nada sem ajuda profissional, mas esse foi o meu caminho. Então, quando eu, muitas vezes, penso naqueles momentos que foram mais delicados e eu vejo como eu consegui superar tudo aquilo, eu choro por compaixão, como se eu estivesse me sentindo abraçando aquela Laura, né, que estava num momento ali de se sentindo completamente perdida, completamente desolada, né, no fundo do poço. Então o choro é algo que me ajuda muito. Eu lembro que quando eu fiz a minha consagração de ayahuasca, se vocês quiserem, comenta aí que um dia eu comento sobre isso. Conto melhor. E aí no dia seguinte, eu tava me sentindo esquisita, eu tava assim muito... acordei esquisita e eu comecei a chorar e não parei mais. Eu passei o dia inteiro chorando, tudo me fazia chorar. Tudo. Eu não conseguia conversar com ninguém direito, nem é muito aconselhado, né? Você interagir muito, né? Você tá com um campo muito aberto e tal. E eu chorei o dia inteiro. Chorei o dia inteirinho. Por quê? Porque aquela cerimônia me trouxe uma série de emoções, uma série de coisas e ali eu tava processando. E eu não sei dar nome aos bois, eu não sei dizer, isso que eu estou sentindo é tal coisa, é por causa daquilo. Gente, emoção é emoção, tá? Não precisa explicar, não precisa fazer sentido. Você sente o que você sente. E se você não souber dar nome pra isso, tá tudo bem, entendeu? O importante é você deixar aquilo sentir. Se eu tivesse reprimido aquilo, eu não sei o que teria acontecido, porque o negócio pra dentro é que nem o Pumba dizia, né? Pra dentro implode, sei lá, o Pumba falava alguma coisa assim, tem que soltar. E aí eu soltei, porque eu sou chorona mesmo, eu sinto tudo, tô nem aí. E aí chorei o dia inteiro. Depois dessa choradeira toda, no mesmo dia, de noite, parece que eu abri os olhos pra ver o mundo pela primeira vez, assim. Tudo era lindo, tudo era maravilhoso, eu amava todo mundo, eu tava quase a doida jovem mística que abraça as árvores, tava quase essa pessoa. Mas assim, não, de verdade, era um sentimento tão bom, de amor tão puro, assim, como eu já senti, por sorte, já senti outras vezes na vida, em meditações e em outras práticas, mas era uma coisa muito linda. Então eu percebi, sabe, a importância que foi de extravasar aquela emoção, sentir tudo aquilo, porque no fundo tinha algo muito belo ali, muito puro, que eu Laura, acredito, de fato, que é a nossa essência mais pura mesmo, que é esse amor incondicional, esse amor universal, né, que tá conectado com o todo, que, sei lá, você pode chamar de Deus, você pode chamar do que você quiser. Mas eu acredito que sim, tá conectado com nesse campo quântico aí, é um campo de puro amor, né? Então é realmente muito importante que você encontre a sua forma que funciona pra você de extravasar essas emoções, né? Se permitir sentir. E aí, nas minhas caminhadas, né, quando eu fico aí, nossa, recebendo muitos downloads, muitos insights, fazendo muitas reflexões, parênteses aqui, eu tenho uma conversa comigo mesma no WhatsApp, né? Aí, sempre que me vem assim, nossa, uma ideia, um insight, uma reflexão, que eu preciso parar tudo que eu tô fazendo e anotar ou mandar áudio pra mim, porque senão depois eu esqueço, né? Então, muitas das coisas que eu compartilho na internet,
vem dessas autorreflexões, assim, né? Inclusive este episódio. E aí eu me dei conta de uma coisa, porque ter voltado pro Brasil, ter voltado para São Paulo, que é uma cidade muito louca, gente. São Paulo, eu não sei se vocês têm ideia. Olha, eu nasci e cresci nessa cidade, tá? Mas eu fiquei muito tempo fora, né? Foram 8 anos fora daqui. E eu voltei e eu falei, assim, não me sinto mais, né, como pertencente. Não me identifico mais com a vibe dessa cidade, das pessoas. E aí eu voltei com esse olhar de estrangeira, né? Como se eu fosse uma outsider e olhando com os olhos frescos, assim, digamos, né? Do tipo, como são as pessoas que vivem aqui, né? Como se alimentam, como vivem? E muitas coisas me chamaram muito a atenção. E assim, eu vivia dessa forma. Até quando eu morava aqui, eu também fazia parte, né, dessa média, né? E agora eu já não me identifico. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu percebo mais do que nunca como a maioria das pessoas está vivendo no piloto automático. Mas assim, big time. Assim, no modo quase que zumbi mesmo, de fazer as coisas completamente no automático, de nem saber mais por que tá fazendo aquilo, de estar numa lógica insana de trabalhar para pagar boleto, para comprar coisa, porque daí você vai ter que trabalhar para pagar e você fica nesse ciclo. E as pessoas, elas estão esquecendo de sentir. E eu sinto que isso de você se permitir eu sinto que você percebeu que eu, né, sem querer querendo, falei aqui sinto, né? Que eu sinto muitas coisas. Eu sinto que isso do sentir, de se permitir sentir, de encontrar uma maneira de extravasar essas emoções, ela é mais comum, é mais normalizada nesse cenário de viajantes. Eu sinto que, de novo, as pessoas estão mais acostumadas a estar em contato com as suas emoções, né? Porque você tá fora da sua zona de conforto, você tá se expondo a novos desafios, novos cenários o tempo todo, são coisas novas, desconhecidas, né? O tempo todo você tá ali se desafiando, em contato com o novo. Então é óbvio que vão vir novas e muitas vezes antigas emoções, né? Hoje eu vejo como foi importante eu ter, por exemplo, permanecido aquele período que eu permaneci na Dinamarca, que por tanto tempo eu me culpei e eu falei, por que eu não tô lá fora, vivendo o meu sonho, né, viajando o mundo com uma mochila nas costas, fazendo meu sabático, né? Vocês já conhecem essa história, né? Eu espero, porque eu já contei ela muitas vezes. Mas eu fiquei muito mais tempo na Dinamarca do que eu imaginei. Na verdade, a princípio, não era um sonho meu morar lá, né? E acabei ficando 7 anos. E por tanto tempo eu me culpei. Mas hoje, depois de tantos anos né, saindo da ilha, né, porque é preciso sair da ilha para ver a ilha, obrigada Saramago, e também já tendo processado esses 9 anos, né, depois do final desse ano 9, hoje eu percebo como foi importante esse contato com tudo aquilo que eu entrei em contato pro meu amadurecimento de uma forma geral, mas principalmente emocional, porque ter estado lá nas condições em que eu estava me trouxe muito esse contato com emoções antigas que estavam guardadas embaixo do tapete e que nem eu sabia direito, né? Não é que eu guardei lá porque eu quis, eu nem tinha consciência de nada, né? Eu tava realmente muito inconsciente do meu ser, né? Dos processos que aconteciam aqui dentro. Então eu reagia, eu era muito reativa, eu tinha muitos gatilhos, não que eu não tenha hoje, né? Todo mundo tem gatilho com alguma coisa, mas hoje eu percebo quando eu sou engatilhado, hoje eu sei muito do que me engatilha, eu tô mais protegida, digamos, eu tenho mais repertório para lidar com isso, né? E mais também consciência. Naquela época eu não tinha, então eu era reativa a muita coisa. Lembra da raiva? A raiva vinha com tudo, com força. Muitos gatilhos de traição, de abandono me deixavam completamente paralisada e explodia. E muitas, nossa, muitas situações. E também a questão da tristeza, né? Voltava. Então, muitas emoções que estavam muito bem guardadinhas, né? Muito bem compartimentadas ali embaixo do tapete, elas vieram todas à tona. Não tô dizendo que elas não viriam se eu não tivesse saído da bolha, mas ali foi um catalisador, entendeu? Foi tudo. Quando você mora fora ou quando você tá viajando assim, né, meio sem data pra voltar e tal, tudo fica potencializado, né? É como se você ficasse com todos os sentidos muito aguçados, com todas as suas percepções muito afloradas e também
claro, né, dá margem a essas sombras, né, toda essa parte vir à superfície também. Ali, né, de bandeja pra você. Tipo, toma, a vida falando assim, toma, minha filha, vai, lida com isso aí. Eu só agradeço. Foi realmente, tem sido, né, um processo muito profundo. Não quer dizer que seja fácil, né, a gente lida com essas emoções que são ditas feias, né, que é feio sentir isso, que é errado sentir aquilo, mas faz tudo parte de ser humano. A gente tá aqui nessa vida, nessa encarnação para realmente experienciar, né, o que é ser humano, e faz parte de ser humano o sentir, lidar com essas emoções. Inclusive, as nossas emoções, elas são meros mensageiros do seu corpo. O seu corpo tá o tempo todo se comunicando com você. Eu insisto nessa tecla. O desenho humano, a terapia sistêmica, a meditação, tudo o que eu vou conhecendo no universo aí de terapias e autoconhecimento fala a mesma coisa. Você precisa voltar pro corpo. As pessoas estão vivendo num programa completamente automático e estão se desconectando do corpo, estão esquecendo de levar o corpo junto. E aí o corpo faz o quê? Ele começa a pifar, ele começa a dar sinais, ele começa a levantar a bandeirinha branca falando, pelo amor de Deus, presta atenção em mim, eu desisto. E as pessoas estão cada vez mais zumbis, anestesiadas, não estão ouvindo, não estão escutando o corpo. Aí eu te digo uma coisa, meu amigo, minha amiga, pega essa chave. Você só consegue sentir a vida, ânima, pulsão de vida, esse tesão pela vida, se você se permite sentir também a dor. Ouch. Você precisa sentir. Se você tá anestesiada, você não sente nada, nem dor, nem prazer. Então, para sentir esse prazer de estar viva, você também precisa se permitir sentir a dor. E ter voltado para São Paulo depois de todo esse tempo em toda essa situação, essas situações plurais, né, de morar fora e blá blá blá, andar pelo mundo, conhecer muita coisa, estar em contato com muitas emoções. Ter voltado para São Paulo me fez ver que muitas pessoas, elas estão tão anestesiadas, elas estão tão no automático que, por medo de sentir dor, elas deixam de sentir. Elas deixam de sentir prazer, elas deixam de sentir tesão pela vida, tesão também. Elas deixam de sentir o que é estar vivo, essa sensação incrível que é sentir a vida pulsando dentro do seu corpo. Deixam de sentir a espiritualidade, deixam de sentir tudo e vivem nesse estado de apatia, de anestesia, nesse modo zumbi. Às vezes não se permitem sentir amor, às vezes não se permitem se sentir amadas, não se permitem amar, fecham seu coração. Elas acham que se amam, acham que se divertem, mas elas estão apenas se anestesiando mais e mais, tapando buraco com bebida, consumismo, com celular, bobeirinhas na internet, e elas estão vazias. Quando você passa tempo suficiente nessa jornada de autoconhecimento, de olhar pra dentro, de se permitir sentir, entrar em contato com as suas emoções, extravasar, sentir o que tem que ser sentido, processar aquela dor, aquele trauma, aquela coisa horrível que aconteceu, que alguém me disse. Quando você passa por tudo isso, quando você consegue estar no momento presente, respirar, estar em silêncio, deixar os seus pensamentos passarem, sem se apegar a eles, você chega a esse estado de bliss, de pure joy, de pura alegria. Você se encanta com as flores, você sorri para os animais gostam de você. Você enxerga Deus, o divino, em todas as coisas, inclusive em você mesma. Você consegue sentir essa conexão com o todo, se sentir parte do todo. Isso tá cheio de Deus, do Espírito Divino, do amor incondicional, sei lá, você chama como você quiser, não importa. É esse estado de alegria, do sentimento da alegria. Você sabia que a alegria é uma das emoções de mais alta frequência? A frequência dela, que é 540 Hz, é até mais alta do que do amor. É um dos sentimentos mais elevados que você pode ter. E olha que interessante, eu normalmente escolho uma palavra pra ser a minha palavra do ano, né? Quando o ano vira, eu escolho uma palavra pra meio que ser a minha, sei lá, o meu norte, vamos falar assim. E a minha palavra de 2025 é alegria. Tenho buscado cultivar e trazer mais perto de mim esse sentimento. E tem funcionado. Tudo isso é muito mágico, é muito poderoso.
é muito lindo. E eu acredito que é de fato a nossa verdadeira essência, né? Eu falei ali do amor incondicional, da alegria. Pra mim isso é a nossa verdadeira essência. Ninguém que tá nesse estado de pura presença, hiperconsciente, você tá num estado muito puro. Eu duvido alguém chegar nesse estado e ter capacidade de fazer mal para alguém, de pensar mal de alguém ou de si mesmo. É um estado de um amor tão puro, amor no sentido mais puro também da palavra, que é uma coisa que as pessoas precisavam sentir. As pessoas precisam voltar a sentir, voltar a se reconectar. Mas para sentir isso, você precisa sentir tudo, criatura. Você precisa sentir. É como eu gosto de dizer, para chegar no pico da luz, você tem que passar pelo vale das sombras. Não tem almoço grátis, você precisa fazer a lição de casa. Então, esse sentimento é maravilhoso, é meio esses papos tilelê de gratidão. É um pouco, mas é porque realmente é uma coisa que eu não conhecia também até experimentar. E é tipo, é mágico, é quase que mágico, de verdade. Mas a gente só chega nesse lugar quando a gente se permite fazer a lição de casa e enfrentar as nossas sombras também. E me parte o coração ver tantas pessoas nesse estado de anestesia, nesse estado de apatia. E eu tenho lugar de fala, eu digo isso porque eu já estive nesse lugar. Eu sei o que é estar nesse lugar de não sentir a vida, de ter pulsão de morte, de olhar no espelho e não me reconhecer. É muito doloroso você não sentir a vida pulsando no seu coração. Mas hoje eu sei que isso é mais doloroso do que sentir a dor em si. A dor de passar pelas nossas sombras, pelas nossas emoções difíceis, de admitir os nossos erros, as nossas culpas, as nossas inseguranças, os nossos medos. A dor da desconexão é ainda maior. Pegou essa chave? A dor de não sentir a vida é ainda maior do que a dor em si do processo. Então você precisa se permitir sentir tudo que tá aí embaixo do tapete para você de fato conseguir chegar a essas vibrações mais elevadas de gratidão, de amor, de alegria, de conexão com Deus. Mais uma vez, para chegar ao pico da luz, você precisa passar pelo Vale das Sombras. Então eu deixo aqui um convite para reflexão. Não vale roubar, hein? Não precisa falar aqui também. Responde aí você com você, tá? Você se permite sentir de verdade? Sentir tudo, inclusive a dor, inclusive o medo, a vergonha, a culpa, a insegurança? Você se permite sentir tudo para experimentar a vida em sua plenitude? E aí, você vem comigo ou vai continuar na merda quentinha? Eu tô querendo levar a gente comigo pro próximo nível, para sair do piloto automático e vir pro lado da luz. Se algo do que eu trouxe aqui hoje, do que eu compartilhei, ressoa aí com você, eu te conto que tem algo novo vindo aí. Eu, como boa manifestadora e manifestadores iniciam coisas, eu estou criando uma jornada online para você criar o hábito de ser você mesma, na sua forma mais autêntica. Eu ainda não posso contar tudo, até porque nem tem tudo pronto ainda. Mas se você já se sentir pronta para viver uma vida mais alinhada com a sua essência, uma vida onde você está consciente do sentir, onde a vida flui com leveza, facilidade, abundância até você, fica por aqui. Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição do episódio um link para você deixar o seu belo nominho, seu contato, pra ficar sabendo da novidade, porque em breve mesmo, tá? Dessa vez não é que eu tô, porque ela fala, não, dessa vez vai sair mesmo. Ou eu não me chamo Laura 7. Então é isso, pessoal. Eu senti que eu devia vir compartilhar o tema do sentir hoje, e eu sinto que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Muito grata pela escuta, pela atenção. Obrigada. A gente se fala e se ouve na próxima. Tchau!